O estado de São Paulo registra mais de 11 mil casos da Covid-19 e 853 mortes. Hoje foram anunciadas novas medidas contra o avanço da doença. Um decreto da cidade de São Paulo recomenda o uso de máscaras de proteção em todos os deslocamentos. E os hospitais serão obrigados a informar diariamente o número de leitos de UTI disponíveis. 3 grandes hospitais da zona leste da capital, a mais populosa da cidade, já estão com as UTIs lotadas. A prefeitura anunciou hoje a criação de um comitê para agilizar os enterros das vítimas por Covid-19. O prefeito Bruno Covas também recomendou novos horários de funcionamento e troca de turnos para indústrias, comércios e prestadores de serviços, para antes das 6 ou depois das 11 horas da manhã. O objetivo é diminuir a concentração de pessoas no transporte público, nos horários de ida e de volta do trabalho. Queremos evitar os horários de pico e diminuir ainda mais o número de pessoas nas ruas. O governo de São Paulo apresentou novos materiais que serão distribuídos a 3,5 milhões de alunos para estimular a leitura durante o distanciamento social. Os materiais serão utilizados como apoio ao ensino remoto através de canais de TV e aplicativos de celular. Nós estamos falando de um período onde o conhecimento precisa ser levado a essas crianças, o apoio às mães, aos pais que estão em casa com essas crianças para que não tenhamos um afastamento muito grande da educação nesse momento é fundamental. E esse é um esforço de ficar em casa, mas ficar em casa com acesso à educação. O governo de São Paulo anunciou que vai transformar a unidade ambulatorial de Heliópolis, na maior comunidade da cidade, em um hospital de campanha para tratar pacientes com coronavírus. Ao todo serão 170 leitos, 30 de UTI, que começam a funcionar em 15 dias. O governador João Dória decretou ponto facultativo no dia 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes, para estimular as pessoas a ficarem em casa. Ele afirmou que ainda não é o momento de flexibilizar o distanciamento social. Nós vamos seguir dentro da meta estabelecida até o presente momento pelo Comitê de Saúde, que é nos mantermos nessa faixa entre 50% e 60%, sem desrespeitar nenhum outro estudo. Jéssica, esse olhar para as regiões mais pobres, nesse momento, ele tem que ser mais generoso, né? A gente sabe que o vírus está migrando para as favelas, para essas comunidades, por conta das aglomerações. Deveria existir alguma estratégia mais eficaz nesse momento para ajudar essas pessoas? O peculiar a países como o Brasil, como a Índia, países nos quais as condições de arruamento, as condições de habitação são muito mais precárias, né? Então, precisa haver uma estratégia muito específica para isso. E na parte da economia, uma estratégia muito incisiva de transferência de renda, de ajuda, de aporte de recursos, inclusive... Talvez diminuir a burocracia que existe, diminuir, com certeza diminuir a burocracia, uma atenção muito grande ao fornecimento de água, né? Infelizmente, o Brasil é um país onde o saneamento é muito precário, então a disponibilidade de água de boa qualidade, que as pessoas possam lavar as mãos, etc. Então, esse tipo de atenção para cozinhar nessas comunidades. Exatamente. E isso é outra coisa que precisa uma atenção muito especial, sob pena de deixar essa população completamente à margem de qualquer assistência. Sim. Agora, faz algum tempo que você é um grande defensor do uso de máscaras, né? Foi bom o decreto do prefeito Bruno Covas, né? Qual a importância da máscara, como usá-la, porque a gente sabe que não deixa de ser incômodo, né? Olha, o prefeito, ele sabe muito bem o que ele está falando, porque ele está numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, acho que vem até um pouco do coração dele esse entendimento, porque ele sabe a dificuldade das pessoas que estão em uma situação vulnerável. E numa situação que nem essa, onde a maior parte das transmissões são de indivíduos que não têm sintomas, a máscara não defende única e exclusivamente que o profissional de saúde, que tem que ser defendido, que é uma pessoa essencial agora, e também não impede que passe, mas também quando eu não sei quem tem, nos ambientes de confinamento, é crucial todo mundo estar usando máscara. Tanto dentro de casa, quanto nas ruas, quanto no transporte? Bom, eu imagino que dentro de casa, quando as pessoas já têm um certo estado de confinamento, eles não vão precisar ficar usando máscara dentro de casa, mas eu imagino quando você sai, você vai ficar confinado com pessoas que você não sabe como elas estão, é uma boa ideia.
Queria lembrar aqui que um colega dele, que é um dos maiores epidemiologistas do mundo, professor ex-professor da Faculdade de Medicina, Eduardo Massad, ele fez uma estimativa muito interessante em 2004, onde ele percebeu, em 2003, 2004, quando teve o primeiro incidente com o primeiro vírus de SARS, e ele fez um estudo interessantíssimo mostrando que o fator que foi mais determinante para ter um impacto na transmissão foi o uso de máscaras, barreiras primárias, profissional de saúde, inclusive. Então, a gente sabe isso, não tem que... Sim. E ainda falando sobre São Paulo, projetos estão ajudando profissionais da saúde a alugar apartamentos temporários perto dos hospitais que combatem a Covid-19. A ideia é zerar o risco de contaminar as pessoas durante a pandemia. Tirava a roupa, o paramento todo, ia pro vestiário, tomava um banho e vestia uma outra roupa que eu trazia de casa. Nisso eu pegava o transporte público, chegava em casa por volta das 9 horas da noite, ia direto pro banheiro tomar um outro banho. Saindo do banheiro, saía de máscara já e ia direto pro meu quarto para não ter contato com ninguém. A nova Casa Deus faz parte do projeto Isolar, uma ação voluntária de uma comunicação e marketing saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. A medida não só isola o profissional da família, como evita a circulação dele no transporte público e reduz a exposição nas ruas. Além da locação sempre perto do trabalho, e itens de higiene e limpeza. E ele acaba ficando psicologicamente mais tranquilo para cuidar das pessoas que ele está cuidando dentro dos hospitais. A gente beneficia um profissional da saúde, mas a gente não tem ideia de quantas pessoas a gente está conseguindo beneficiar com o projeto, né? Inicialmente, o aluguel da casa é por 14 dias, mas pode ser estendido. Arrecadou quase R$74 mil, até conseguir 500 mil. Santa Cecília é o bairro temporário da Ariane. Ela trabalha na farmácia de um hospital na Lapa. A família ficou em Cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo. Ninguém é uma coisa que mudou os planos de muita gente. Não tem nem como agradecer. Está ajudando bastante. Jéssica, facilitar a vida desses profissionais que diariamente estão se arriscando por todos nós brasileiros deveria ser prioridade, né? Deveriam existir mais ações como essas que a gente viu, muito bacanas, né? Como esse tipo de iniciativa é que é importante, né? Vamos concentrar esforço nesse de iniciativa, vamos arrecadar. O Brasil não tem ainda, infelizmente, uma tradição de doação. Episódio funcionários da saúde deveriam ter um aumento de salário. Quando a gente fala em contrapartida, pela austeridade, é para ter mais recursos para pagar mais aos soldados, aqueles que estão ali na linha de frente. Sim, infelizmente ainda falta um pouquinho dessa qualidade aqui no Brasil, né? Claro. Agora, professor Paulo, para quem não tem essa capacidade de mudar a rotina, né, de sair de casa e a pessoa acaba sendo obrigada a voltar para casa e ter o contato com a família depois de passar um dia aí tratando desses pacientes infectados com a Covid-19, quais são os cuidados essenciais que queria mudar dentro? Olha, os médicos são muito bem treinados no Brasil. É uma profissão extremamente preparada que os enfermeiros são estados no mundo todo. Então, eu acho que essas eles têm um entendimento bem claro dos procedimentos.
a trabalhar em conjunto, encostar o ombro com o ombro no sentido da intenção, não fisicamente, mas é uma conduta de todo mundo se alinhar na direção correta. Essa medida dessa empresa de providenciar esse tipo de serviço é maravilhoso. Se isso pudesse ser expandido para outros, por exemplo, para as populações mais vulneráveis, né? A gente poderia ter um pouco mais de justiça social espontânea e que fosse induzida pela percepção da necessidade do próximo, não tanto por uma questão de outra natureza. Eu acho que está na hora da gente começar a funcionar de forma solidária de verdade. Com certeza. Chegou a hora. E você vai ver em instantes. Pesquisa americana mostra o impacto do isolamento social durante a gripe espanhola. E ainda, Reino Unido prorroga a quarentena e Japão amplia o estado de emergência em meio à pandemia do coronavírus. Nós voltamos já já. Não saia daí.